As lutas pelos direitos de igualdade racial nas Américas é historicamente um período ocorrido de maneiras diversas e marcado por pacificações populares na sociedade civil em países de todos os continentes, mas principalmente nos países norte-americanos. O processo de conseguir a completa igualdade perante a lei para todas as camadas da população, independente de cor, raça ou religião, foi longo em diversos países e a maioria desses movimentos não conseguiu atingir seu objetivo. Nos Estados Unidos, o mais conhecido e famoso deles através da história foi o Movimento dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos, compreendido entre 1955 e 1968, que consistia em conseguir reformas nos Estados Unidos visando abolir a discriminação e a segregação racial no país. Com o aparecimento de movimentos negros como o Black Power e os Panteras Negras no meio dos anos 60, o clamor da sociedade negra por igualdade racial acabou aumentando seu pleito para a dignidade racial. O marco inicial deste movimento se deu no sul eminentemente racista do país, no estado do Alabama, em 1 de dezembro de 1955, quando a costureira negra Rosa Parks, conhecida como a Mãe dos Direitos Civis, se recusou a ceder seu lugar para um homem branco, prática obrigatória de acordo com as leis segregacionistas daquele estado. Outros momentos importantes na luta pela igualdade civil nos Estados Unidos foram: em 1957, a dessegregação em Little Rock, onde 9 estudantes negros conseguiram nas cortes federais o direito de estudar no ginásio central de Little Rock, pequena cidade no Arkansas, onde as escolas eram até então segregadas. No primeiro dia de aula, além dos insultos e ameaças feitos pelos estudantes e pela população branca na chegada à escola, eles foram forçados a retornarem às suas casas, por ordem da Guarda Nacional do Estado, convocada pelo governador para impedir a sua entrada, em oposição à decisão da Justiça Federal. Então, o presidente da época dissolveu a Guarda Nacional do Arkansas e enviou tropas de paraquedistas do Exército para garantir e proteger a entrada e o estudo dos novos estudantes negros em Little Rock, cumprindo a decisão das Cortes Federais. O racismo no sul-americano estava de tal maneira arraigado que, quando o ano letivo terminou, os integrantes do sistema público de ensino de Little Rock preferiram fechar a escola, no que foram seguidos por outras escolas do estado do sul do país, a permitir a integração racial nela. Outro marco importante ocorreu em 1962, o caso James Meredith. Em 20 de setembro de 1962, no início do ano letivo americano, o estudante James Meredith, após ter ganho de causa nas Cortes Federais pelo direito de ingresso na Universidade do Mississippi, o mais racialmente conservador de todo o país, teve sua tentativa de entrar no campus impedida por 2 vezes por interferência pessoal do próprio governador do estado, que declarou que nenhuma escola do Mississippi seria integrada enquanto ele governasse o estado. Após a apelação de Meredith à Corte Federal, que instituiu uma multa diária de $10.000 por dia que ele fosse impedido de entrar na faculdade, Meredith conseguiu o ingresso escoltado por agentes federais no dia 30 de setembro. Em 1963, ocorreu a Marcha sobre Washington. Em agosto de 1963, muitos manifestantes negros e brancos, vindos de toda parte da nação, se reuniram na capital do país para um dia de discursos, protestos e cantos a favor da igualdade dos direitos civis para todos os cidadãos, organizado, entre os outros, por Martin Luther King, Bayard Rustin e Philip Randolph, na maior aglomeração pacífica realizada nos Estados Unidos com propósitos de integração racial, direito de moradia digna, pleno emprego, direito ao voto e educação integrada. Em 1965, Martin Luther King liderou passeatas e manifestações na cidade de Selma, no Alabama, em prol do direito de cidadãos negros se registrarem como votantes em oposição ao chefe de polícia da cidade, Jim Clark. Ele e centenas de manifestantes foram presos, mas as manifestações continuaram e acabaram em violência por toda a cidade, com a morte de uma manifestante pela polícia.
Nos dias que se seguiram, choques entre civis brancos locais, policiais a cavalo e manifestantes negros resultaram em tumultos generalizados com mortos e feridos, transmitido pela televisão para todo o país. As cenas causaram a mesma indignação dos fatos ocorridos no Mississippi no ano anterior e permitiram ao presidente Johnson conseguir aprovar, junto ao Congresso, a Lei do Direito de Voto em 6 de agosto de 1965. O direito ao voto negro mudou para sempre a face política no sul dos Estados Unidos, fazendo com que em 1966 o número de negros eleitos para cargos públicos no Mississippi, o mais racista dos estados sulistas, fosse maior do que em qualquer outro estado do país. Em 1965, pouco mais de 100 negros foram eleitos para mandatos públicos nos Estados Unidos. Hoje, os agora chamados afro-americanos são mais de 8 milhões, na maioria em estados do Sul. No Brasil, apesar das diferenças inerentes aos tipos de movimento que têm em comum a temática racial, o denominador de todos eles é a reivindicação da igualdade racial entre negros e brancos. Devido à escravização e ao colonialismo, que causou a captura e a comercialização de negros africanos como escravos em todo o mundo, sobretudo nas Américas, vivemos as consequências de um sistema extremamente desigual e cruel com os descendentes das pessoas escravizadas. Movimentos sociais expressivos envolvendo grupos negros perpassam toda a história do Brasil. Contudo, até a abolição da escravatura em 1888, esses movimentos eram quase sempre clandestinos e de caráter específico, posto que seu principal objetivo era a libertação dos negros cativos. Visto que os escravos eram tratados como propriedade privada, fugas e insurreições, além de causarem prejuízos econômicos, ameaçavam a ordem vigente e tornavam-se objeto de violência e repressão, não somente por parte da classe senhorial, mas também do próprio Estado e seus agentes. Depois da abolição da escravatura, o movimento negro continuou em suas ações reivindicatórias, sempre enfrentando crises, resistências, repúdio e incompreensão de vários setores da sociedade, ocorrendo fases de avanço e outras de recuo. Muitos jornais e associações foram fundados em todo o país defendendo a igualdade e melhores condições de vida para os negros, e em vários movimentos foram formados por grupos de destacada atuação em diferentes linhas, como a Frente Negra Brasileira, o Movimento Negro Unificado, entre outros. Esse ativismo conseguiu reforçar a identidade étnica e influir na criação de legislação, resgatou memórias, valores e tradições, produziu expressiva literatura e iniciou um processo de revisão crítica da história, ressaltando a importância dos negros para a construção do país e sua cultura, assim como iniciou a derrubada do mito da democracia racial e a desfolclorização da imagem do negro. Apesar dessas importantes conquistas, o movimento negro está longe de ter alcançado todos os seus objetivos. Uma grande parcela da população ainda é racista e resiste à ideia da igualdade. O preconceito está amplamente disseminado na sociedade e todos os indicadores sociais, culturais e econômicos mostram que o negro permanece discriminado e em significativa desvantagem em relação ao branco. Os movimentos começaram a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Para a defesa das violências e injustiças praticadas pelos senhores, os negros escravizados se uniram para buscar formas de resistências. Ainda no mesmo período, o movimento liberal abolicionista passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e o comércio de escravos. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e a desigualdade social. Esses grupos começam a se organizar, formando entidades importantes na história pelo direito dos negros, tendo como exemplo a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas influências e referências como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e libertação de colônias.
Destacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento. Nas décadas de 70 e 80, vários grupos são formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passam a ser realizados, chamando a atenção da população e o governo para o problema social. Por fim, após a abolição, os negros passaram a habitar guetos e comunidades, como forma de proteção e em razão da falta de oportunidades. Entre as reivindicações do movimento negro hoje em dia está a compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período. A falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e nos campos educacionais. Também a efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a plena aceitação e respeito à cultura e à herança histórica.